Olá, galera! Continuidade, tá bom? Continuidade, nós estamos falando sobre gráficos de função modular, tá certo? No vídeo anterior eu construí gráficos dando macetes, mas disse assim, olha, na próxima aula a gente vai construir mais gráficos com mais dicas importantes. Aqui é para cumprir a promessa, tá? Por quê? Porque a gente, quando aprende a calcular, quando a gente aprende a construir, a gente tem que começar, galera, com exemplos simples, tá bom? E o que vai acontecer? O que vai acontecer quando a gente começar a se deparar com uma função modular que tem uma estrutura um pouco diferente daquela que a gente viu na aula anterior? Disse na aula anterior o seguinte, que se você tem uma função y igual a módulo de alguma coisa, você faz o quê? Constrói o gráfico daquela coisa e para pôr o módulo você faz. Conserva o que está acima do eixo x e sobe, girando, né, fazendo uma rotação com aquilo que está abaixo do eixo x. Pronto. Mas imagine vocês que eu tenha assim, agora a função y igual ao módulo de x mais 1, mais 1. Poxa vida, esse mais 1 aqui agora, na verdade, o que a gente deve fazer? Bom, aí agora, como a gente não conhece o macete, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa estudar o módulo, né? Criar a definição de módulo de x mais 1, o módulo de x mais 1. Galerinha, vou fazer um pouco rápido porque a gente já viu o x mais 1 na aula anterior. É uma reta cortando em menos 1, a direita é positivo, a esquerda é negativo. O módulo de x mais 1 vai ser x mais 1 se o x for maior ou igual a menos 1 e vai ser menos x menos 1 se o x for menor do que menos 1. Rapidinho assim, porque a gente já fez isso, tá bom? Bom, mas eu não quero construir o gráfico disso. Eu quero construir o gráfico disso mais 1. O que é que vai acontecer? Bom, imagine, nessa reta, no eixo x, eu tenho menos 1 como parâmetro. Se x for maior ou igual a menos 1, ou seja, daqui para a direita, a função é x mais 1. E para a esquerda, x menor do que menos 1, a função é menos x menos 1. Só que nesta função, eu estou acrescentando 1. Então, tem mais 1 aqui na esquerda e mais 1 aqui na direita. Que aqui eu vou ter menos x e aqui eu vou ter x mais 2. Então, fica assim, ó. Se eu quiser construir o gráfico desta função, eu vou construir o gráfico de menos x à esquerda de menos 1 e de x mais 2 à direita de menos 1. Vamos para o gráfico. Olha só, plano cartesiano, vou construir o gráfico aqui. Sobrar espaço lá para a gente discutir. Eixo x, aqui é o menos 1, tá bom? Origem, eixo y. Galerinha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui a gente tem aquela linha imaginária, que é a que separa. À esquerda é a função menos x, tá bom? Menos x. Imagine só, se o x for menos 1, menos x é 1. Então, o ponto vai estar aqui no 1. Tá certo? Então, este gráfico vai passar por esse ponto aqui, que eu estou fazendo um pontinho de vermelho. E como está à esquerda, vamos atribuir um valor à esquerda de menos 1. Pode ser o menos 2. Ficou bem apertadinho para vocês aí, tá? Menos 2. Então, ó, menos 2, se aqui é menos x, fica menos 2. E menos 2 é 2. É 2. Tá certo? Bom, então vai ser assim, ó. Pego aqui. O ponto está aqui. Vai passar por esse ponto. Como eu sei que é uma reta, já que é uma função do primeiro grau, se passa por esse ponto e passa por esse ponto, a reta está aqui. Tá bom? Falta o lado direito. O lado direito é a função x mais 2, que sai dessa linha verde, imaginária pra gente, para algum lugar. Vamos lá então. X mais 2. Se o x for menos 1, menos 1 mais 2 é 1. Então a função também passa por esse ponto aqui, do lado direito. Se o x for 0, 0 mais 2 é 2. Então a função passa por esse ponto aqui. Então o gráfico que a gente tem é este gráfico aqui assim. Tá certo? O gráfico que a gente tem é esse gráfico assim. Então olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Professor, então quando tiver esse mais um fora do módulo, eu vou ter que ter esse trabalho? Eu vou ter que ter esse trabalho? Não. Tem dica para esta função também. Deixa eu te dar uma dica. Olha só. Amigos, vocês viram que a função x mais 1 que estava no módulo, na aula passada, quando construímos este gráfico, nós encontramos um gráfico que estava aqui assim, ó. Era esse gráfico de verde, ó. Tá certo? O que foi que aconteceu com o gráfico de verde para esse gráfico daqui agora? É porque na função de verde nós não tínhamos esse mais um. Quando eu coloquei esse mais um, o que é que acontece? Este gráfico de verde, ele subiu uma casa. Tá certo? A esse movimento a gente chama de translação. Tá bom? Translação. Ele subiu uma casa porque tem mais um. Se fosse mais 2, subiria 2 unidades. Se fosse menos 5, ele desceria 5 unidades. Beleza para vocês? Então o macete é esse. Vamos aqui aplicar o macete que acabaram de pensar. Olha só, galera. Se eu tivesse uma função assim, y igual a 3 menos x menos 2. Pronto. 3 menos x menos 2. Bora lá. Bora construir por macete? Para a gente não precisar ter esse trabalho todo aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o gráfico de 3 menos x, que é a função do primeiro grau. Olha só. 3 menos x, galera. Pensa aqui, ó. 3 menos x. É uma função do primeiro grau, por isso é uma reta. O coeficiente a é negativo, porque é menos 1. Então, essa função vai ser decrescente. Corta o eixo y no valor de b, que nesse caso, b é 3. Corta aqui a reta. E corta o eixo x no zero da função. Para achar o zero da função, eu igualo a 0 e resolvo essa equação. Eu vou achar x igual a 3. Então, vai passar aqui do eixo x em 3. Então, é uma reta que passa por aqui, ó. 3 em y e 3 em x. Está aqui, ó. Esta reta daqui. Esta parte de verde, galera, é da função y igual a 3 menos x. Só que não é essa função que eu quero. Tá faltando a gente pôr o módulo. Quando a gente põe o módulo, o que é que acontece? Permanece a parte de cima, essa parte continua. O gráfico que nós temos agora é o de verde, ou desculpa, o de vermelho. Permanece essa parte de cima e a parte de baixo faz uma rotação, vai para a parte positiva, que vai ficar assim. Então, esse gráfico de vermelho agora é o gráfico da função módulo de 3 menos x. Mas não é esse ainda que a gente quer. O que é que eu quero, galera? É isso menos 2. O que é que acontece com esse Vzinho que está de vermelho agora? Menos 2. Bom, desce 2 casas. Deixa eu mostrar para vocês. Este ponto aqui está na altura do zero. Se eu vou descer 2 casas, ele vai vir para o menos 2. Ele vem para cá. Tá joia? Ele vem para cá. Este ponto aqui que está no 3, se ele desce 2 casas, ele vem para cá, para o 1, porque é 3 descendo 2 casas. 3 menos 2 é 1. Então, o gráfico que nós vamos ter é um gráfico assim, ó. Aqui, ó. Passa por aqui. Passando pelo 1. Pronto. Esse gráfico de azul é a função que a gente quer. Y igual ao módulo de 3 menos x menos 2. Tá bom? Porque foi o gráfico de vermelho que desceu 2 casas. Esta é a dica. A gente faz de uma forma muito mais rápida do que se tivéssemos uma função assim. Beleza? Vamos para mais um gráfico? Imaginem vocês. Vou dar uma saidinha, porque tem uma galera que gosta de copiar e tirar o print. Tá bom? Imaginem vocês. Vou apagar aqui agora, porque eu tenho o terceiro gráfico desta aula. Tá, gente? Dicas importantes para vocês. São dicas fundamentais para a gente ganhar tempo na prova do Enem. Número 3. Imagine que eu tenha a função y igual, alguém pode imaginar assim, professor, se aqui for menos 2, desce 2 casas. Se for mais 5, sobe 5 casas. Eu vou dificultar para vocês, galera. Se fosse assim, y igual a 3 menos x,
mais 2x. Pronto, agora a gente não sabe se desce ou se sobe, porque depende do valor de x. Uma parte vai subir, outra parte vai descer. Por isso que é importante você conhecer todo aquele processo do primeiro gráfico. Aqui agora a gente não pode usar essa dica importante. Aí você vai ter que fazer todo o processo, porque você vai ter que somar 2x, como a gente não sabe quanto é 2x, até porque x é uma variável, né? Cada ponto x tem um valor diferente. Então aí você tem que fazer todo o processo. Então existe a possibilidade de aparecer um x fora. Mas para dificultar, aqui está somando, imagine só. Eu poderia ter uma função assim, galera. O módulo de x dividido por x. Pronto. Como você não sabe como é x, e x é uma variável, o que você pode imaginar é o seguinte. Bom, o módulo de x dividido por x, como não tem macete, eu vou ter que fazer toda aquela definição que a gente já conhece para o módulo. Bom, e o módulo de x tem uma definição simples, que já é a própria definição do módulo, que é o seguinte. O módulo de x é igual a x, se x for maior ou igual a zero, e é igual a menos x, se x for menor que zero. Então, olha só, galera. À direita do zero, o módulo de x é x. E à esquerda do zero, o módulo de x é menos x. Só que a função não é só isso, está dividindo por x. Então, eu divido por x aqui e divido por x aqui. Vai dar menos 1 e vai dar 1. Fácil. Olha só como é que vai ficar essa função. O gráfico é constante à direita do zero, 1. Aqui. Esse ponto daqui vale 1. Tá bom? Pronto, é uma função constante. E à esquerda do zero, a função é menos 1. Então, à esquerda do zero também uma função constante igual a menos 1. Beleza, gente? E aí, vocês entenderam a construção desse gráfico? Pronto. Se entenderam, beleza, vocês erraram. Se não entenderam, ainda bem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem um erro gravíssimo aqui. De propósito, eu deixei para a gente analisar. E aí, vocês serão capazes de analisar essa função e ver qual é o erro? Enquanto vocês procuram o erro nesse gráfico, eu vou apagar o quadro do lado de cá. Tá bom? Um tempinho que vocês têm para observar aí. Poxa, qual é o erro que aparece neste gráfico? O professor deixou um detalhezinho aí para ser discutido, que é um detalhe muito importante, galera. Com certeza, se é uma questão de múltipla escolha, vai ter um gráfico assim, porque quem elabora sabe que a maioria da galera também esquece desse detalhe. E deixa eu te falar sobre domínio de função. Se eu tenho uma função módulo de x dividido por x, o que eu não posso, em hipótese alguma, esquecer, é que esse x tem que ser diferente de zero. Então, eu não posso escrever x maior ou igual a zero, porque x não pode ser zero. Denominador de uma função, de uma fração, não é verdade? Então, olha só, se x não pode ser zero, para a gente corrigir esse gráfico, não podemos ter imagem para x igual a zero. Do jeito que eu coloquei aqui, está mais errado ainda, porque eu tenho duas imagens, tanto 1 quanto menos 1, e não podemos ter duas imagens para o zero. Nesse caso, nós não temos imagem. Então, como é que a gente faz para corrigir? Põe aqui uma bolinha aberta de intervalo e aqui uma bolinha aberta. Então, o gráfico fica desse modo aí, com aquelas duas bolinhas abertas, dizendo que não existe imagem para x igual a zero, por condição de existência da função. Tá já é, galera? E aí, então, vamos para mais um gráfico, dessa vez complicado. Vamos lá. Imaginem vocês que vocês queiram construir o gráfico da função assim. Y igual ao módulo de x mais 1. Eu vou usar x mais 1, porque a gente já fez isso para a gente tentar ganhar tempo. Tá bom? Módulo de x mais 1 somado com o módulo de 2 menos x. Pronto. E aí? O que é que eu faço? Você sabe somar módulo? Bom, é complicado, né? Porque eu não posso somar x mais 1 com 2 menos x. Porque x mais 1 pode ser x mais 1 ou então menos x menos 1. Depende de onde está, né? Onde está o sinal.
2 menos x também pode ser 2 menos x, ou então menos 2 mais x, porque se aquilo for positivo é uma coisa, não é verdade? Então, galera, a gente não tem jeito aí, a gente vai ter que estudar cada um desses módulos, tá bom? Para a gente aprender a somar, montar uma tabelinha bacana. Deixa eu mostrar para vocês como que a gente faz isso. O módulo de x mais 1, eu vou dar uma acelerada, porque nós já fizemos isso. Vai ser x mais 1, ou então menos x menos 1. Fizemos o estudo dos sinais, é crescente, cortando em menos 1, positivo e negativo. Vai ser x mais 1, se x for maior ou igual a menos 1, e menos x menos 1, se x for menor do que menos 1. E o módulo de 2 menos x vai ser 2 menos x mesmo, ou então menos 2 mais x. Vai ser o seguinte, aqui é decrescente, porque A é negativo. Cortando em 2, que é o zero da função, negativo, positivo. Vai ser 2 menos x se o valor de x for menor ou igual a 2. E vai ser menos 2 mais x, onde ele é negativo, se x for maior do que 2. E como que eu vou fazer? Porque aqui eu preciso somar. Bom, é fácil. Olha só, vou montar essa tabelinha. Eu tenho dois parâmetros agora. Um é o menos 1 e o outro é 2. Menos 1 e 2. E a gente vai jogar esses valores do módulo para essa tabela aqui. E vai ficar assim. X mais 1 se x for maior ou igual a menos 1. Maior ou igual a menos 1 é daqui para a direita. Então é x mais 1. Então eu vou colocar x mais 1 aqui e x mais 1 aqui. Vai ser menos x menos 1 se x for menor do que menos 1. Menor do que menos 1 é a esquerda. Menos x menos 1. Tá bom? Menos x menos 1. A mesma coisa a gente vai fazer com 2 menos x. 2 menos x, se x menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2 é a esquerda dessa linha agora. Vai ser 2 menos x. Então eu vou botar 2 menos x e 2 menos x. E vai ser menos 2 mais x, se x for maior que 2, ou seja, a direita dessa linha. Menos 2 mais x. Ponto. Nós temos uma soma. Então basta a gente agora somar esses valores. Se eu somar menos x menos 1 com 2 menos x, vai ficar menos 2x menos 1 mais 2 mais 1. Se eu somar x mais 1 com 2 menos x, x e menos x, corta, fica 1 mais 2, 3. Beleza, função constante. Se eu somar isso aqui, vai ficar x mais x, 2x menos 1. Então, o que eu tenho que fazer agora, galera, é construir esse gráfico com essas sentenças. Lembra lá do início do vídeo passado? Função com duas ou mais sentenças? Então, é isso que a gente precisa fazer agora. Então, veja só, vou colocar aqui o plano cartesiano para a gente construir esse gráfico. Tá bom? Pronto. Vou fazer uma coisa com vocês. Deixa eu virar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês enxergar. Aí, beleza. Eu tenho dois parâmetros, o menos 1 e o 2. Menos 1 está aqui. 1 e 2. Tá bom? Eixo X e eixo Y. Os parâmetros eu vou colocar aqui de verde para ajudar a gente, para nos orientar. Antes dessa linha verde eu vou ter um gráfico. Entre uma linha verde e outra eu vou ter o segundo gráfico aqui, o terceiro gráfico. São essas três partes que juntas formam o gráfico desta função daqui. Tá bom? Então vai lá, galera. Deixa eu contar um segredo para vocês. Menos 2x mais 1 é antes do menos 1. Então nesta parte daqui, ó, a função é menos 2x mais 1. Vocês concordam que eu tenho ali uma função do primeiro grau, menos 2x mais 1, nesse intervalo? Então eu já sei que é uma reta. Né? Nesse caso vai ser uma semi-reta, que vai parar exatamente nessa linha verde. Mas eu preciso de apenas 2 pontos para conhecer essa semi-reta, não é verdade? Então a gente vai lá e atribui. Atribuímos o menos 1, porque a linha vem de algum lugar e para aqui. E vamos atribuir um valor antes do menos 1. Por exemplo, menos 2. Então vamos lá, galera. Menos 2 vezes x, que é menos 2, dá 4. 4 mais 1, 5. Vamos chamar aqui de 5. Então, ó, menos 2 com 5 está aqui. Já sei que esse gráfico vai passar por este pontinho aqui.
e vai bater nessa linha verde e parar quando x é menos 1. Vai parar onde? Menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 1, 3. Então, aqui é 3. Tá bom, galera? Então, menos 1 com 3, o ponto está aqui. É este ponto daqui. Então, antes dessa primeira linha verde, o gráfico passa com esse formato aqui, ó. Tá joia? Pronto. De menos 1 até 2, é bacana, ficou fácil. É uma função constante. 3, né? Não precisa atribuir valores e tal. A função é 3. Então, vai sair daqui, ó. Vai chegar até aqui. Até no 2. E daqui para a direita, a função, daqui para cá, a função assume valores 2x menos 1, que começa do 2, não é verdade? Começando do 2 vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3, não é verdade? 4 menos 1, 3, então sai daqui desse ponto. E para a gente conhecer outro ponto, a gente pode atribuir um outro valor aqui, 3, que vai ser 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Então, olha, quando o x é 3, y é 5, o gráfico vai passar por este ponto. Então, nós teremos um gráfico assim. Tá certo? Poxa, bolinha, eu entendi. Eu preciso assistir mais uma vez e tal. Vou dar uma volta aqui no vídeo e tal para assistir de novo, porque é muito detalhe. Bolinha, e agora? O que é que você vai fazer quando a gente tiver isso tudo aqui? Eu preciso construir isso tudo? Amiguinhos, eu faço assim com alguns objetivos. O primeiro deles, para a gente revisar o conteúdo. Revisar essa construção, saber como a gente constrói essa tabela, porque de vez em quando a gente vai precisar construir essa tabela. Agora, deixa eu falar uma coisa. Aluno de bolinha tem dica para tudo. Então, a gente vai construir esse gráfico com a dica. Tá bom? Para a gente não precisar fazer isso tudo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que eu quero construir esse gráfico daqui. Mas eu não tenho absolutamente nada escrito. A mágica apaga isso aqui tudo. A função que eu tenho é essa daqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esqueça o módulo. X mais 1 é uma função do primeiro grau, na verdade. Vamos voltar lá no 8º ano de vocês, quando vocês estudaram polinômios, operações, adição de polinômios. Adição, subtração de polinômios, a gente reduz os termos semelhantes, não é assim? Na verdade, você concorda que se você tem uma coisa do primeiro grau aqui e uma coisa do primeiro grau, quando tu soma, nunca vai dar uma coisa do segundo grau? Nem do terceiro, nem do quarto. Somou o primeiro grau com o primeiro grau, ou continua primeiro grau, ou então diminui o grau. Grau, função constante. Então o resultado é a função do primeiro grau. Então olha só, se a função é do primeiro grau ou função constante, que é a possibilidade também, o gráfico vai ser sempre uma linha reta, não vai ter curva. Então vai ser o seguinte. O zero dessa função aqui, ó, x mais 1, o zero dessa função é menos 1. Vem aqui na reta, onde tem o menos 1, onde tu tem o menos 1, e tu já sabe que aqui tu vai ter um parâmetro. Presta atenção porque eu estou construindo o gráfico sem utilizar nada do que está escrito aqui. Tá bom, gente? Vamos lá. Esse menos 1 é o zero desta função. Mas nesta função aqui, o zero é 2. O zero da função é 2. Então eu vou vir aqui no eixo x e marcar o 2. Então este é o outro parâmetro. Como eu disse para vocês, galera, o que eu tenho aqui é uma soma de uma coisa do primeiro grau com uma coisa do primeiro grau. Então vai continuar sendo do primeiro grau, ou então deixa de ser primeiro grau, vira uma função constante. Então olha só, galera. Todo mundo é reto, eu vou ter um gráfico sem fazer curva aqui, aqui e aqui. O que é que você vai fazer? Atribuir valores. Dá um valor aqui, por exemplo, para x, que vem antes do menos 1. Ah, é fácil, menos 2. Para depois do 2, é fácil, 3. Então vai ser o seguinte. Se x for menos 2, galera, se x for menos 2, aqui vai se esquecer, menos 2 mais 1, que dá menos 1. O módulo é 1. Então, olha só. Se o x for menos 2, aqui vai dar 1. Deixa eu marcar aqui. 1. Se o x for menos 2, vai ficar 2 menos
menos 2, que é 2 mais 2, 4. E 1 mais 4 é 5. Então, esta função vai assumir o valor 5. Tá bom? Para x igual a menos 2, a função tem a imagem 5. E quando x for menos 1, galera? Se x for menos 1, aqui vai dar 0, que é menos 1 mais 1, 0, o módulo é 0. Se for 2 menos 1, que é 2 mais 1, que é 3. 0 mais 3, 3. Então, essa função vai assumir o valor 3. Tá bom? Então, o ponto está aqui. Então, galera, eu já sei que vai ser uma semi-reta que passa por esses dois pontos, que tem a origem, inclusive, nesse ponto aqui. A primeira parte do gráfico a gente já sabe. Mas a gente já sabe que vai sair daqui e vai bater aqui quando x é 2. Se x for 2, vai ficar x mais 1, vai ficar 2 mais 1, 3. Se x for 2, vai ficar 2 menos 2, 0. 3 mais 0 é 3. Então aqui, galera, olha, vai cair no 3 também. Então a reta, nesse caso um segmento de reta começa aqui e tem outra extremidade aqui, vai ser assim. Pronto, só atribuindo valores. E nessa parte daqui, basta você achar, né, a imagem para x igual a 3. Vamos atribuir? Se x for 3, vai ficar 3 mais 1, 4. O módulo é 4. 4. E 2 menos 3 é menos 1 e o módulo é 1. Então, 4 mais 1, 5. Então, a imagem de 3, galera, é 5. Pronto, o gráfico vai passar por este ponto daqui. Tá bom? Que vai ser assim. Pronto. Compara esses dois gráficos. Não são iguais? A gente construiu o mesmo gráfico em processos diferentes, usando procedimentos diferentes. Então, olha só, galera. A gente pode construir o gráfico desta função sem fazer isso aqui tudo. Mas é importante a gente conhecer como faz. Tá bom? Então, olha só. Isso daqui eu atribuo valores nos intervalos e acabo achando o gráfico. Beleza, gente? Este vídeo foi para te dar dicas de funções. Dicas de como construir um gráfico sem muito blá, blá, blá. Tá certo? De uma forma bem direta, mais fácil, bem simples para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom, galera? Um abraço para vocês. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Um abraço.